Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. Estamos no Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. E sobre esse assunto vamos conversar hoje com a neuropsicóloga doutora Mariana Rios. Doutora, é o seguinte, a gente começa perguntando o que é o autismo, muito falar sobre o espectro. O que seria isso? Pronto. O espectro autista, ele é uma condição neurológica, né, que acomete crianças que estão dentro do espectro, né, que afeta questões cognitivas, emocionais e comportamentais, né, dessa criança. Então, é um comprometimento a nível social, a nível de comunicação, a nível de emoções e comportamento mesmo. Agora, muito se fala em relação à questão de genética. É uma questão genética? Já nasce com a criança ou isso é desenvolvido? O autismo, ele traz muito a genética, né? Então, assim, não existem nada que possa mensurar o autismo. Então, assim, a criança já nasce com TEA, né? Sim. E, assim, o diagnóstico, o ambiente intrauterino, tudo o que a criança passou naquela vivência ali nos 9 meses, né? As experiências que ela passou ali. No caso, se a mãe foi exposta a alguma situação de medicamentosa, estresse e tudo mais. Doutora, em relação aos sinais, quais os principais sinais que os pais eles devem ficar atentos em relação ao diagnóstico do TEA? Pronto. O diagnóstico ele pode ser feito a partir de 6 meses de vida da criança, né? Então, assim, o baixo contato visual, se você percebe que a criança não olha no olho no momento da amamentação, isso já é um sinal importante, né, para diagnóstico de TEA. Assim como outros, né? A comunicação verbal ou não verbal da criança, né? Comportamentos estereotipados, né, da criança, a fala, né, dificuldade de socialização dessa criança, como é que ela interage com o meio, né, com outras crianças e o meio à sua volta. Em relação ao brincar, os pais também devem ficar atentos, porque nesse primeiro momento o brincar que eu acho que é o principal. Esse brincar, a gente tem que ter também um olhar diferenciado? Sim, né? A questão do brincar, ele tende muito a questão da socialização, né? Então, crianças com TEA, elas tendem a ter mais o brincar solitário, né? Então, ela tem a dificuldade de socialização. Comumente, elas trazem muitas dificuldades e déficits na fala. Sim. Então, isso por si, ele já traz um afastamento muito grande das demais crianças por não saber se comunicar. Então, elas acabam se isolando mais, né? Muitas vezes, elas não têm o brincar simbólico, não dá a função às brincadeiras. Não porque elas não querem, somente por isso, né? Mas porque elas também não sabem, né? Então não sei dar a função daquela brincadeira. Então elas tendem a se isolar um pouco mais. E algumas vezes é porque elas têm a fobia mesmo da presença humana, né? Tem crianças que trazem a hipersensibilidade ao toque, não gostam de toque com outras crianças, têm dificuldade no compartilhar. Então Então, muitos aspectos assim, são voltados para habilidades sociais. Doutora, em relação aos 6 meses, a senhora disse que a partir dos 6 meses já é possível ter essa visualização, esses sinais. Passou desse período, não conseguiu. Com quantos anos mais ou menos esses sinais eles ficam mais fortes para que os pais possam identificar? Certo. É muito relativo, né, a questão da idade, porque quanto mais déficits essa criança traz, mais fácil é de diagnosticar. Sim. Então, assim, a fala é um precursor muito importante nesse quesito, porque quando existe o atraso da fala, aí sobe o sinal de alerta para os pais, Sim. né? Então, tem também o atraso motor, tem criança que tem a dificuldade de andar, né, de engatinhar. Então, tudo isso traz. A fala e as habilidades motoras, eu acho que são as principais ali nas fases iniciais de 1, 2 anos. Em relação ao nível, hoje as pessoas falam muito de nível. Nível de suporte 1, nível de suporte 2, 3. O que seriam esses níveis de suporte, por exemplo, em cada fase? Certo. O nível 1 de suporte é o nível mais leve, né? É o nível que não compromete tanto os aspectos em relação a aspectos cognitivos, né, da criança. Sim. Então, a criança geralmente que é funcional, né, que sabe dar a funções, alguns
tem um comportamento de dar a função, ela socializa, às vezes não tão bem, mas consegue socializar, né? Consegue sair do nível exploratório do brincar para o simbólico com maior facilidade, atende melhor os comandos. Então, ela vai ter um suporte menor aí nas intervenções, né? O nível de suporte 2 é o nível moderado, onde a gente já precisa de um suporte maior, né, para essas crianças. Geralmente tem um comprometimento maior na questão da comunicação, na comunicação da fala, na questão de interpretações, né, de comportamento intraverbal mesmo. Né? E o nível 3 de suporte é o suporte maior, que ela precisa, vai ser o suporte substancial, porque o nível de comprometimento já é mais severo. Então, ela abrange mais aspectos, assim, não só cognitivos, mas em todas as áreas dessa criança. Então, a criança que ela não vai ter tanta autonomia como uma criança de nível 1 de suporte. Então, ela vai precisar mais da ajuda de pessoas, de cuidadores, de pessoas à sua volta, para fazer as coisas mais simples da vida diária dela, né? Ir ao banheiro, escovar os dentes, né? Então, fazer coisas simples do cotidiano, ela precisa de um suporte. Doutora, em relação a esses níveis que a senhora falou, um tratamento correto, uma terapia correta, esses níveis eles podem ser regredidos, por exemplo, o que era 3 passar para 2 e para 1 e assim vai? Pode sim, né? Então, assim, a estimulação precoce é essencial justamente por isso. Então, quanto mais cedo você intervir, né, naquele diagnóstico, nos déficits que a criança vai trazer, então, melhor o prognóstico dessa criança. Então, existem crianças que é nível 2, que vai para o 1, que é nível 3, que vai para o 2. Então, a intervenção é justamente muito importante para a aquisição de novas habilidades, para essas crianças terem autonomia e generalizar, né, essas habilidades para todos os contextos, que não fique só na terapia, né, que não fique só em casa, mas que permeie todo o convívio dela, né, em todos os contextos que ela convive ali. Doutora, em relação às terapias, a senhora falou das terapias, da importância. Quais são as principais que essas pessoas devem fazer? Pronto, o neuropediatra ele vai avaliar, né, de acordo com os déficits e potenciais dessa criança. Então, a gente precisa de uma equipe multi, né? Geralmente é uma equipe multi que vai intervir e não de forma isolada. Então, o fonoaudiólogo, né? O psicólogo, o TO, o fisioterapeuta. Então, assim, vai de acordo com a necessidade e a demanda daquela criança específica, né? Porque o espectro, então, ele é muito abrangente. Então, não é porque é autista que todos se comportam da mesma forma. Então, vale ressaltar isso também, né? Cada criança tem uma habilidade, né, tem uns déficits, e aí, de acordo com isso aí, é que a gente vai traçar um plano terapêutico para essa criança. Nem sempre todos vão precisar da mesma coisa. Da mesma coisa, tem criança que só precisa do psicólogo, né, porque tem criança que precisa realmente de uma equipe multi. Então, quanto maior o suporte, né, ela vai precisar da equipe multi. Se for um nível de suporte, possa ser que o neuro avalie que ela só precisa de um psicólogo, né, se não tiver atrasos importantes na fala, então ela não precisa do fono. Então isso é muito relativo, né? Então só passando mesmo por uma avaliação neuropsicológica, às vezes vem como adjuvante também para o tratamento de TEA, né, que ela vai trazer aspectos cognitivos, emocionais, né, comportamentais, o que a criança tem ali, né, através dos testes, para ajudar a traçar um plano de intervenção, né? Ajuda tanto no diagnóstico como no plano de tratamento individualizado para cada criança. Agora, a senhora falou em relação aos testes, né? Em relação ao diagnóstico, quem é que pode, qual é o profissional que está habilitado e que pode dar o diagnóstico de TEA? O psicólogo está habilitado, né? O médico, o neuropediatra, o psiquiatra também está habilitado. Então, assim, e o neuropsicólogo, né? Que o neuropsicólogo que vai fazer a avaliação com os instrumentos que são os testes específicos ali na área, né? De acordo com o objetivo daquela criança, daquela avaliação ali. O que eu quero, né, saber, né? Como é o funcionamento neurológico dessa criança, no aspecto emocional, no aspecto cognitivo, né? E comportamental. Então, o neuropsicólogo, ele também ajuda aí nesse sentido. Hoje no Brasil, embora os psicólogos, eles podem, pelo CFP, né, fazer diagnóstico, a gente eles têm essa questão muito do neuropediatra, né, finalizar. Então, a gente faz as devidas, né, indagações nos relatórios, o neuropsicólogo emite o laudo, né,
para essa criança, para o neuropediatra, para consolidar essas informações e comumente, hoje em dia, no Brasil, é o neuropediatra que faz, né, ou o psiquiatra, que fecha esse diagnóstico. Doutora, eu vou fazer o seguinte, vou para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar sobre avaliação neuropsicológica, já já. Estamos de volta aqui com o nosso programa Mãe Antenada para saber da doutora o seguinte. Doutora, a importância dessa avaliação neuropsicológica, como é que ela funciona? Então, o diagnóstico ele é feito por observação. Né? Então, assim, primeiramente tem a anamnese com os pais para a gente entender como é o funcionamento dessa criança em casa, na escola. Às vezes a gente solicita a escola, né, os professores. Sim. Então, se for avaliação neuropsicológica, porque não é sempre que precisa, tá? Então, não é em todos os casos que precisa de uma avaliação neuropsicológica. E mesmo assim, a gente pode fechar um diagnóstico. Sim. Tá? E depois de avaliações, observações, se não for avaliação com testes, pode ser avaliações nas intervenções com a criança, né? Então a gente pode usar vários instrumentos também, né? Que cada profissional dentro da sua área vai contribuir para ajudar essa criança na questão das habilidades que ela precisa adquirir. Né? E depois disso a gente sempre traz o feedback para esses pais, a gente sempre está orientando, né? Doutora, em relação aos pais, por exemplo, receberam o diagnóstico, não aceitam esse diagnóstico, ou então, alguns pais que estão observando aqui nossa entrevista perceberam alguns sinais, o que a senhora orienta para esses pais? Eu oriento em busca de uma avaliação, né, com o neuropediatra ou com o médico pediatra, né? Sim. Para fazer uma avaliação e um encaminhamento, se necessário. Né? O primeiro sinal, a gente precisa ir em busca de ajuda. Em relação aos pais, doutora, que, por exemplo, não aceitam o diagnóstico dos filhos, o que é que esses pais devem fazer? O que é que a senhora orienta para esses pais também? Que eu acho que também é um momento difícil, mas também tem que olhar um pouco para o filho. Exato. Não é fácil o diagnóstico, não é fácil, né? Entender que seu filho ali tem um comprometimento e que precisa de um suporte, né? É muito difícil. Sim. Mas quanto mais cedo, né, em busca dessa ajuda, de uma avaliação com o médico, pediatra ou neuropediatra, é importante. Porque a gente está falando de tempo. E sim, tempo, né, para o diagnóstico de TEA, ele é muito importante, né? Quanto mais cedo, como havia dito, melhor o prognóstico dessa criança. Certo. Para a gente encerrar, doutora, qual o papel da escola, a importância da escola nesse diagnóstico, nessa busca e nessa troca também para a melhora desses pacientes, no caso, para quem está já em andamento de terapias? A escola é de suma importância, né? Porque às vezes a criança tem um comprometimento ali, ela vai precisar de um suporte, de um assistente terapêutico, mas ela precisa permear esses ambientes. Ela precisa, na verdade, permear todos os ambientes, né? Então, a gente não pode restringir a criança de forma alguma. Então, ela precisa ter habilidades não só, né, nesses aspectos que eu te falei, de emocionais, comportamentais, mas o cognitivo também, que é muito importante, né? Porque ela tem que aprender como qualquer outra criança. Sim. E ela tem potencial para isso se estiver num ambiente seguro e num ambiente que ela tem um apoio ali. Então, geralmente, algumas crianças vão precisar de um suporte, que é de um assistente terapêutico, que é, né, um profissional que vai ajudar nas demandas, né, pré-acadêmicas, com a dificuldade, porque tem crianças que desregulam com facilidade, ou que precisa de uma adaptação, né, para fazer algumas avaliações. Então, a escola é muito importante nesse processo de desenvolvimento da criança. Geralmente a escola, ela também entra com o PEI, né, que é o plano de ensino individualizado, precisa ser feito para todas as crianças que têm o autismo, né, que a gente vai traçar juntamente com a equipe multidisciplinar, com o médico neuropediatra, né, e com essa escola, quais as habilidades, né, as aquisições que ela precisa para desenvolver bem. Então, a gente, todo mundo, né, é muito importante para esse diagnóstico, nesse diagnóstico do TEA, nesse momento difícil para os pais. Eu digo aos pais que eles se
atentem, né, aos seus filhos, né, o quanto antes, que eles entendam a importância do diagnóstico precoce e que tempo, né, conta muito para o desenvolvimento do seu filho. Então, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, mais a criança vai se desenvolver, né, e aí a gente pode ter um bom prognóstico. Então, assim, não esperar, né, porque a gente não pode esperar. O tempo que a gente tem de espera e de não aceitação, em alguns momentos, é muito difícil para essa criança. Então, é um tempo que a gente está perdendo e a criança, consequentemente, também. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada também. E assim, portanto, encerramos o nosso programa Mãe Antenada, os principais assuntos do mundo feminino. Você confere aqui.